A nossa história começa no ano de 1999, quando no mês de janeiro eu fui participar de um retiro na Obra dos Santos Anjos, na cidade de Guaratinguetá. Um retiro de silêncio, e neste retiro de silêncio eu fiz uma experiência com a paixão do Senhor, naquilo que eles celebram neste retiro, da celebração da Passio Domini, na quinta-feira e na sexta-feira, 2 dias de jejum, de forte oração, de celebrações da Santa Missa. E naquele retiro eu me senti profundamente envolvido pelo amor de Deus. Um amor de Deus que é o amor no qual se dá a vida pelo resgate de todos. Era assim que eu me sentia, resgatado pelo amor incondicional de Deus. Naquele retiro também eu descobri que a minha alma era uma alma consagrada a Deus, que eu era chamado a dar a minha vida para o Senhor. Mas como fazer isso? Um homem casado, já com filhos, como também ser consagrado a Deus? Diante disso, eu me deparei com a realidade das novas comunidades. Mas num primeiro momento eu não pensei em fundar nada. Na realidade, eu nunca havia pensado em fundar nada. Então eu fui procurar naquilo que já existia uma maneira de responder aquele chamado de Deus a uma consagração. Então participei algum tempo de uma outra comunidade, num processo vocacional, de discernimento. E durante esse processo eu descobri que Deus me chamava a permanecer na minha diocese. Mas como seria isso? Não havia aquela comunidade na minha diocese. Não havia uma realidade que eu pudesse responder. Então, diante das inúmeras dificuldades em responder esse chamado, eu passei então a continuar vivendo na vida da igreja, na caminhada do grupo de oração, na renovação carismática, naquilo que Deus me chamava para aquele tempo. No ano de 2006, o Senhor me dá a graça de participar do Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática. E neste encontro eu tive uma experiência singular, única, de um reavivamento do chamado, um reavivamento do carisma que Deus havia colocado no meu coração e que eu ainda não sabia lá no ano de 1999. Chegando na Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, numa quarta-feira à noite, antes da celebração da Santa Missa, me deparei diante da imagem de Nossa Senhora. E ali rezando, eu tinha com os olhos fechados uma visualização, uma visão de uma semente que caía no chão, dessa sementinha uma planta, desta planta uma árvore, e embaixo da árvore uma multidão de pessoas. E eu pensava assim comigo, nossa, a evangelização será frutuosa na nossa diocese, no nosso trabalho de apostolado que nós já desenvolvíamos na diocese. No dia seguinte, participando do momento de batismo no Espírito Santo, de um grande derramamento do Espírito, o Senhor me deu a graça de ter sido reavivado na graça do chamado pela boca de 3 irmãos diferentes, que me traziam justamente a indagação, por que não se abrir a uma nova comunidade? Então aquela inquietação me levou a buscar a confirmação primeiramente na minha esposa, na Denise, foram as 2 primeiras pessoas que começaram a comunidade conosco no coração, e partilhando com elas, eu tive a descoberta que a Denise tinha tido esta mesma imagem no seu coração e que Deus nos chamava a esta fundação da comunidade. É uma alegria muito grande, né, estar fazendo esse documentário, né, sobre os nossos 15 anos, né, de caminhada. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo por essa alegria, por esse carisma do amor incondicional. Esse Jesus que nos remete à cruz, que é a paixão e que nos leva para dentro do coração dele. Então eu estou muito feliz, sou muito feliz de fazer parte disso, de Deus ter me escolhido, né? Muitas vezes a gente não entende, né, as escolhas que Deus faz, mas Deus conhece cada um. Então, desde toda a eternidade, Deus ele me escolheu para esse carisma. E eu estou aqui para falar da minha experiência, para falar de como que tudo aconteceu, né? Então, meu fundador, fazendo o encontro, ele teve a experiência desse chamado
do chamado, e Deus deu uma visualização para ele de uma semente que caía na terra, e dessa semente brotava e se tornava uma árvore estrondosa, e aonde vinham várias pessoas e ficava debaixo dessa árvore, né? E ele, dentro dessa experiência, todo mundo perguntando para ele se ele era fundador de alguma coisa, ele começou a ficar muito incomodado, e ele passou a mão no telefone e ligou para mim. E falou assim: Dene, está acontecendo algo muito estranho, porque todos aqui estão me chamando de fundador, e eu não sou fundador de nada. Só que aí, na hora que ele começou a falar, eu falei para ele assim: eu tive um sonho, né? Aí ele falou assim: que sonho? Eu falei: olha, eu sonhei de uma semente que caía na terra, e dessa semente brotava uma árvore, e essa árvore se tornava algo muito estrondoso, e vinha pessoas de todos os lugares ficar debaixo dessa árvore. E aí ele pegou e falou assim: eu estou indo embora, eu vou embora, eu preciso ir, porque Deus me deu essa visualização, a mesma visualização dessa semente que caía na terra e que se tornava uma árvore, e que vinham pessoas de todos os lugares e ficava debaixo dessa árvore. Ele ficou tão inquieto que ele veio embora, né? Então aí foi assim a primeira experiência que eu tive, né, da confirmação desse chamado, desse carisma. Me inquietou muito, porque eu falava assim: como que Deus ele vai me chamar para ser cofundadora? Então no começo eu senti muito medo, mas como isso, né? E teve um encontro em Caxias do Sul, que era para os fundadores ir, só que o meu fundador ele não pôde ir, então eu fui no lugar dele, né? Fui como cofundadora. E chegando lá, Deus, ele, na medida que foi caminhando o retiro, e eu falava assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque quem tinha que estar aqui era o fundador, não era eu. E no momento de uma adoração, um momento muito forte, que os coordenadores chamou todo mundo lá para frente, e Deus, ele colocava assim, diante do Santíssimo, Deus colocava para mim assim: desde todo sempre eu te chamei, eu chamei você para você ficar lado a lado com o Luiz, né? Então, naquele momento dessa confirmação que Deus deu, entendeu? Assim, no meu coração, né? Ali foi a confirmação que Deus tinha me chamado. Assim, é uma alegria muito grande. Uma alegria que nós estamos chegando aos 15 anos, nós estamos abertos àquilo que Deus quer. O nosso coração, meu coração está aberto para aquilo que Deus deseja. Mas como seria isso? Eu não me via naquela condição. Quem sou eu para fundar uma comunidade? Então vamos buscando a confirmação pela vida de oração. Começamos a nos reunir, começamos a orar, começamos a pedir sinais para Deus. No meu coração vinha: o maior sinal é a confirmação da igreja, pelo menos do início desta caminhada. Então, fomos até o pároco da nossa paróquia na ocasião, Padre Paulo Stout, que teve um coração extremamente generoso, nós temos uma gratidão profunda a ele, e que nos acolheu. Sim, eu vejo que é uma obra de Deus, que são sinais de Deus. Comecem, mesmo assim, aquela inquietação do querer algo mais, uma confirmação maior na igreja. Então, marcamos uma audiência com muita ousadia, com muita coragem, com Dom Jaci Francisco Braido, nosso bispo da ocasião, hoje bispo emérito da Diocese de Santos. E chegando lá para conversar com Dom Jaci, nós partilhamos tudo aquilo que estava no nosso coração, a inspiração divina, como ele vem a chamar logo depois. E ele me pergunta então: como se chamará esta inspiração? Fazendo a memória pelos escritos de Santo Afonso, fazendo a memória do ano de 99, eu digo a Dom Jaci: se chamará Passio Domini, que no latim, traduzindo do latim, significa a paixão do Senhor. Então ele dá uma pausa na conversa,
olha para o crucificado da sua sala e me diz: a paixão do Senhor. Já não era sem tempo, meu filho. Esta obra é um sinal de Deus. Comecem, deem os primeiros passos. Comecem com uma Santa Missa e sempre o Senhor estará convosco. Nós tomamos aquelas palavras de Dom Jaci como uma verdadeira profecia para a nossa comunidade. Por isso, uma comunidade eucarística, porque ela começa com a Santa Missa. Começa com a Santa Missa no dia 7 de julho do ano de 2006, que nós consideramos o ano da fundação da comunidade. O interessante é que para esta missa poucos foram convidados, mas muitas pessoas vieram até esta missa se sentindo atraídas pela novidade. O que seria esta comunidade? O que seria este caminho? O Senhor nos deu uma graça muito grande, porque um dos desejos de confirmação que nós tínhamos para a comunidade é que desde o início ela tivesse um lugar onde pudesse se reunir na vida fraterna, um lugar no qual ela pudesse se reunir para a espiritualidade, um lugar no qual ela pudesse se reunir para, quem sabe, ter a custódia do Santíssimo Sacramento. E assim foi. No dia 1º de agosto do ano 2006, nós assumimos uma casa de pertença da nossa paróquia, cedida pelo então Padre Paulo Stout na época, e ali foi a primeira sede da comunidade católica Passio Domini, a chamada Casa Santo Afonso. Vivemos ali momentos intensos à descoberta da vontade de Deus. Não existe um manual para fundar uma comunidade. O próprio Deus foi se revelando num desvelamento da sua presença amorosa, de um amor incondicional por cada um de nós. Em janeiro de 2007, tomamos uma decisão. Vamos abrir o primeiro caminho vocacional. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Charles Leone, sou consagrado da comunidade católica Passio Domini já faz 14 anos, amados. E no ano de 2007, a comunidade começava o seu primeiro vocacional e eu estava presente nesse primeiro vocacional. Era por volta de 26 pessoas em busca de descobrir a sua vocação, descobrir o que Deus queria de cada um de nós. Eu me recordo, amados, que nesse vocacional o Senhor me dava uma visualização de um pequeno barco num grande mar. E Ele me dizia: você é esse pequeno barco e eu sou esse grande mar. Amados, eu procurava a terra para poder sentir esse porto seguro, mas o Senhor nunca me mostrou a terra. Até hoje, 15 anos depois, o Senhor só me mostra esse grande mar que é Ele. Ele que é o Senhor que nós devemos confiar. Por isso a comunidade chegou nesses 15 anos, porque esse mar, amados, cada vez cresce, cada vez vai crescendo mais, essa obra vai alcançando cada vez mais lugares. Esse mar que é a comunidade Passio Domini é para a igreja, é para o mundo. Por isso, completando hoje 15 anos. Deus abençoe você, meu irmão. Falar da Casa Santo Afonso me traz recordações assim maravilhosas, principalmente da vida fraterna, gente. Era um barato, as crianças correndo para cima e para baixo. Era uma casa com um estacionamento muito grande. Então nós olhávamos para a casa e a sensação que nós tínhamos é que nós iríamos ficar ali para o resto da vida. Então nós tínhamos planos para aquela casa. Não sabíamos que depois os planos do Senhor eram outros. Mas daí nós tivemos que tirar algumas árvores, tivemos que colocar um galpão para poder ter os eventos da comunidade, o espaço de evangelização, que também era espaço de fraternidade. Desde o futebol dos rapazes, desde o vôlei, das moças, desde os momentos de almoço, de jantar, momentos de encontros para casais, jantares para casais. Nossa, o Senhor ele foi muito generoso conosco. Mas o que mais me lembra na casa, me faz memória e me faz lembrar da Casa Santo Afonso, são as folhas. Como não lembrar das folhas? Quanta folha! Eu digo que havia uma pedagogia de Deus em cada uma daquelas folhas que caíam, porque nós varríamos todo o pátio já cimentado do terreno e depois que estávamos quase para recolher as folhas, vinha uma ventania e esparramava tudo de novo. Era Deus falando conosco, que nós precisávamos dele
para juntar a nossa vida, para juntar tudo aquilo que Ele queria realizar em nós e nos fazer homens novos. Foi uma graça de Deus muito grande, um tempo muito bom, de muita alegria. Eu me lembro da primeira vez que nós recebemos a custódia do Santíssimo Sacramento. Nós que fizemos a capela, os rapazes que foram para dentro dos quartos para organizar. Nós fizemos vitral, nós fizemos o embaçamento da capela, nós conseguimos o piso, um piso com dignidade, uma capela que seria o lugar da manifestação do amor incondicional. São tantas conquistas, encontro de homens, encontro de mulheres, quanta coisa boa, encontro de carnaval na cidade. O Senhor Ele foi extremamente generoso conosco. Ficamos nessa casa em torno de 5 a 6 anos aproximadamente, quando, num ato de providência divina, o Senhor nos dá graça de, após uma adoração, recebermos de presente um terreno. E seria então, diante da necessidade de sair desta casa, por uma solicitação, o momento então da comunidade alçar novos voos, agora com uma nova possibilidade, a sua sede própria. Então, diante desta graça de Deus, nós nos embrenhamos a toda uma obra de construção. Como não agradecer tantas pessoas, o André, o Deda, principalmente o seu Armindo, que assumiu a obra conosco, seu Armindo Rocha, quanta gratidão, os benfeitores, vários construtores que eram nossos amigos e que foram nos ajudando, cada um dando um pouquinho. Muitas pessoas perguntam, como que a Passio Domini construiu um prédio? A Passio Domini construiu um prédio pela mão providente do Senhor, pela poderosa intercessão de São José. Então, nós nos embrenhamos numa construção da nossa sede própria. Ei, povo de Deus, é com muita alegria que estou aqui para comentar um pouco sobre a obra Passio Domini. Eu fui convidado para participar na comunidade logo no início, pelo fundador, e diácono Luiz. De antemão, eu agradeci ele. Depois, exatamente um ano após o convite, ele me convidou novamente, e eu fui participar. Isso foi em 2007. E aí comecei, ia uma vez, faltava outra, até se comprometendo mais, Deus me atraindo mais para a obra, E ali começando a caminhar, graças à bondade e à misericórdia de nosso Deus, foi fazendo uma grande libertação, transformação e novamente na minha vida, E com esse compromisso, com aquilo que é de Deus, com o carisma Passio Domini, junto com os irmãos, fui me envolvendo com a construção, primeiro com a manutenção, na antiga casa ali na Santo Afonso, ali na Presidente Kennedy, onde está hoje as duas comunidades, Mãe de Deus e Espírito Santo, que temos que desocupar lá. Deram um prazo para nós, e dentro desse prazo a gente começamos a correr atrás, se manifestar, toda a obra, todo o povo, todos os membros da obra. E aí, graças a Deus, apareceu uma benfeitora, que doou uma parte, e a outra parte a comunidade se comprometeu a acertar, onde tem a sede hoje, na rua Jarumas 376. Tinha uma casa velha e nós ia dar manutenção, nós ia deixar essa casa, adaptar essa casa para a sede, E aí um dia eu estava até na casa antiga, na cozinha, estava eu, o Luiz, a Denise. Eu falei para o Luiz, reformar aqui lá não vai dar certo, cara. Para adaptar na necessidade da comunidade Passio Domini, não vai dar certo. O que você acha, Dede? Eu sinto no coração de a gente colocar aquilo no chão. E depois para construir? Vamos correr atrás de novo do pedido, cara? Vamos correr. Deus proverá através das pessoas, E aí o Luiz, então tá bom, Dede, vai lá, então faça então. Aí chamei o seu Armindo, pai da consagrada Ana Paula, que logo abraçou comigo essa vontade, junto com os outros irmãos da comunidade. Colocamos ali para demolir, Aí já veio a doação do pessoal ali do Arthur Dalaô,
que se doaram, colocaram a máquina lá, demoliram a casa velha, e aí depois fomos para pedir, para começar. E graças ao bom Deus, com oração, né, dos membros, pedindo a providência de Deus, né, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, as coisas foram acontecendo, né? Pessoas que doaram ferro, pessoas que doaram madeira, pessoas que doaram areia, pessoas que doaram bloco, pessoas que doaram concreto, pessoas que doaram piso, pessoas que doaram hidráulica e elétrica. E aí, graças a Deus, foi acontecendo, né? Acho que levamos aí um certo tempo, não estou muito bem lembrado do tempo para concluir toda a obra, né? Mas graças a Deus, hoje está daquele jeito, né? Com as doações que teve, com os empenhos dos irmãos da comunidade, né? Quero voltar aqui mais uma vez, deixar, né, frisar e lembrar, né? A colaboração, o se entregar do seu Armindo também. E eu fico feliz sim, né, de ter participado na comunidade e de ter feito, né, participar de parte também da construção junto com os irmãos. E sempre vamos estar juntos, né? Eu sempre falei para o diácono Luiz, né? É amigo também desde os 15 anos, amigo meu. Nos conhecemos em 1989 ou 90 no encontro dos Cefas, né? E até hoje estamos juntos aí. É padrinho meu de casamento, graças a Deus é amigo, é diácono, né? Então eu falei para ele, vamos sempre estar juntos. Eu acredito na obra, né? Que sempre que o que puder fazer pela obra, ele sabe disso, que sempre estaremos juntos. Amém? Não foi somente uma construção física. Eu penso que além da construção física, o Senhor ele foi construindo a instituição. O Senhor foi construindo as bases sólidas para que a comunidade pudesse avançar. E avançar das mais diversas maneiras, inclusive na evangelização, inclusive na propagação do amor incondicional para alívio do sofrimento pessoal e do outro, que é o nosso carisma, revelado neste tempo em que eu narrava para vocês. Neste período de construção, de início de construção, o Senhor nos deu a graça também do reconhecimento ad experimentum da comunidade. A comunidade que iniciou lá com a graça de uma autorização oficiosa do nosso bispo, então ela agora recebe o seu envio oficial para que ela pudesse estar como igreja, dizendo, olha, é um carisma que a igreja vê como um bem para a humanidade, vê como um bem para todas as pessoas. O Senhor nos deu tantas graças. Uma delas, a administração do Oratório Santa Josefina Baquita, que já existia com uma irmã canossiana e que foi pedido que nós assumíssemos para dar continuidade ao trabalho de evangelização com as crianças. Além do trabalho com as crianças, o Senhor nos deu a graça de iniciar no ano 2015 no Éfeta, o encontro de abertura do ano da nossa comunidade, a realidade da comunidade de vida. Então, até então, a comunidade católica Passio Domini se reunia como membros de vivência da aliança. No ano de 2015, a vivência da comunidade de vida. Algo novo, pessoas que iriam doar integralmente as suas vidas para serem sinais deste ser discípulo e ministro do amor incondicional, aliviando o sofrimento que se origina na ausência de Deus no coração do homem nas mais diversas maneiras, mas de forma intensiva, sendo um coração, pulsando então a graça do carisma para toda a humanidade. Pensa quanta graça, gente, quanta bênção de Deus. O Senhor foi nos constituindo, construindo de forma física, mas de forma também institucional e também de forma espiritual para a evangelização. Olá, irmãos e irmãs, que alegria poder fazer parte deste documentário dos 15 anos da Comunidade Católica Passio Domini, ano de festa, de alegria, de júbilo. A minha comunidade, a minha família. Eu quero partilhar com vocês da minha experiência como missionária da comunidade de vida. Em 2015 foi que a comunidade abriu a sua primeira casa de missão, que saiu da Diocese de Santos e fomos para a Diocese de Ourinhos, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. E lá nós demos início à nossa primeira missão fora, com os primeiros missionários da realidade da comunidade de vida. Iniciou eu, a
Denise, nossa cofundadora, e mais uma missionária, a Manuela, que iniciamos então essa novidade dentro do Carisma Passio Domini. E quanto a comunidade cresceu, quanto a comunidade desde 2006 foi alçando tantos voos. E já em 2015, então, nós demos início a este novo tempo também, abrindo as portas à realidade da comunidade de vida, a realidade de abrir missão. Eu, Bruna, muito feliz em poder fazer parte dessa história, de poder estar no início, abrindo caminho, porque era isso que o Senhor falava para nós três, que iniciamos então essa nova realidade dentro da comunidade. O Senhor, Ele nos mostrava um caminho, um matagal, e nós íamos à frente, abrindo, preparando este caminho para tantos outros. E hoje, graças a Deus, 15 anos da comunidade e tantos missionários dentro da realidade da comunidade de vida já fazem parte deste corpo. Juntos com os membros da aliança, formamos um só corpo, uma só comunidade para anunciar o Evangelho, para anunciar o carisma. Feliz aniversário, Comunidade Católica Passio Domini. Que alegria poder fazer parte de tudo isso. No ano de 2014 para 2015, nós começamos também um processo muito forte na comunidade de formação humana. Nós sentimos a necessidade de nos aprofundar na experiência do autoconhecimento. Então toda a comunidade foi submetida a uma nova reformulação do seu trabalho formativo interno. Eu costumo dizer que dentro da Passio Domini, a formação ela tem um valor imprescindível. Nós não temos como abrir mão da formação. E uma delas é a formação humana. Formar homens novos para um mundo novo. Formar homens novos num mundo dilacerado pelo pecado, dilacerado pela ausência de Deus. E nós temos buscado isso. O Senhor nos deu a graça, então, neste caminho de instituição, de reconstrução da instituição, irmos vivendo o nosso período de experiência até a primeira assembleia da comunidade. No 5º ano do término do nosso período de experimento, o Senhor nos deu a graça da primeira Assembleia Geral da obra Passio Domini, no qual nós trouxemos a revisão dos nossos estatutos, no qual também foi apresentado pela primeira vez a regra de vida. E nós ali, então, íamos vendo o mover do Espírito, o mover de Deus para esta obra tão pequenina, mas tão importante no coração de Deus, tão apreciada pelo Senhor. Olá, gente, eu sou Célia, cofundadora da comunidade Passio Domini. Eu estou aqui hoje para partilhar um pouquinho com vocês dessa vivência, dessa história tão bonita, numa obra de Deus, e graças a Deus é de Deus, sendo um pouquinho redundante, porque não é por nossos méritos que ela foi construída, mas foi por méritos da graça de Deus na nossa vida, da graça de Deus nessa história. E aí eu venho falar um pouquinho com vocês sobre como aconteceu a nossa primeira assembleia, nosso primeiro estatuto, como tudo isso foi acontecendo na nossa vida. E devo confessar a vocês que, como cofundadora, eu nunca me preocupei tanto com isso, porque eu entendo que é uma história que foi construída por Deus. Então, a hora que a igreja quisesse que nós colocássemos isso num papel, ela se manifestaria. E foi o que aconteceu. Ela se manifestou pelo nosso bispo, na altura Dom Jacir Francisco Braido, que veio então pedir ao nosso fundador que fizesse os nossos primeiros estatutos, que escrevesse aquilo que nós já vivíamos, aquilo que Deus já colocava ao coração dele do que é esta obra. Interessante, vou fazer um parênteses aqui, que o nosso fundador também não pensava naquela altura ainda em escrever, porque nós éramos muito novos. A comunidade teve sua fundação em 2006 e em 2010 ele já nos pedia isso. Mas ao mesmo tempo nós víamos então o carinho de Deus e a pressa de Deus e que essa obra fosse manifestada ao mundo, fosse manifestada à igreja. Então, em obediência, ele escreveu os primeiros estatutos da comunidade. Esses primeiros estatutos
foram submetidos à igreja, como havia pedido o nosso bispo. E na altura, o canonista da nossa diocese, diácono João Batista, fez então toda a orientação, fez todo o cuidado, o pastoreio para que esse estatuto ficasse de acordo com a vontade de Deus. E é interessante que quando nós somos então aprovados em ad experimento, a fala do diácono nos tocou muito, porque ele dizia ao nosso fundador que se nós vivêssemos aquilo, seríamos santos. Então, o carinho de Deus em nos dizer, olha filhos, este é o caminho de santidade. Assim vieram para nós os estatutos, como um carinho de Deus, como um caminho para a santidade. E mais uma vez, a confirmação de nossa vocação, de uma vocação verdadeira, de uma vocação plantada pelo Espírito Santo, não porque nós merecêssemos, mas porque nós precisamos dela. Nós precisamos desta vocação para a santidade. Foi muito bonito todo esse tempo. E também durante esse tempo, esses 5 anos já de experimento, Dom Jaci se tornou emérito e veio então um novo bispo. E aí com esse bispo também começamos um caminho. Dom Tarcísio nos acolheu como um pai acolhe seus filhos, e nos pediu que então após esses 5 anos nós fizéssemos uma assembleia e novamente olhássemos os nossos estatutos e víssemos o que Deus havia feito e o que Deus queria mais para nós. Nessa altura então nós fizemos uma assembleia, os consagrados, éramos 15 consagrados na altura, já éramos 15 consagrados na altura, e fizemos então a primeira revisão dos nossos estatutos. Junto com os estatutos a serem revisados, também o fundador escreveu as nossas regras. E aí no nosso livro de estatutos está tudo bem compilado, as regras e os estatutos da comunidade. Tivemos a assessoria na altura do padre Wagner Argolo, chanceler da diocese, que ainda é chanceler da diocese, e que na altura também era o nosso assessor eclesiástico. Ele nos deu todo o amparo espiritual, todo o amparo legal para que a gente pudesse fazer isso da melhor forma possível, respeitando sempre a manifestação do Espírito Santo. Isso eu acredito que seja o mais belo em tudo que Deus foi fazendo nesse percurso. O Espírito Santo nos assistiu e nos assiste até hoje. Ali nós fizemos então a compilação toda, foi tudo mandado, fizemos todo o caminho que a igreja nos orienta e nos instrui a fazer. Porque entendemos também que a igreja está conosco e nós com ela. Não há uma dicotomia, não há uma divisão. Nós somos igreja, estamos na igreja e para a igreja. Então, em obediência à igreja, tudo fizemos, buscando sempre, sempre fazer a vontade de Deus. Alegria é esse o sentimento e gratidão. Gratidão por um Deus maravilhoso que cuida de nós, que nos trata e que olha para nós com carinho. Olhem, meus filhos, eu vos chamei e vos amparo. Eu quero, dizer aos filhos desta obra, tem valido a pena e vai valer a pena. Seremos santos se vivermos aquilo que a igreja nos pede. A comunidade ela continuou crescendo. Ela, não digo em contingente de pessoas, mas também nesse, muitas pessoas foram se aproximando de nós através dos grupos de casais, através das koinonias, os grupos de espiritualidade e formação da nossa comunidade, presente em 4 paróquias na nossa Diocese de Santos. E aí chegou a pandemia. A pandemia pegou a todos nós, um momento de grande dificuldade, um momento de perdas, de dores, mas também um momento de se reinventar para a evangelização, com novos métodos, com novos meios, como diz a Evangelho Enunciante, saindo do lugar fechado para fora, como uma igreja em saída, como vai dizer o documento de Aparecida e o Papa Francisco na Evangelii Gaudium.
Fomos chamados então a evangelizar pelos meios de comunicação. O Senhor nos deu a inspiração da criação da produtora. A primeira produtora, o primeiro trabalho de evangelização pelos meios sociais da comunidade católica Passio Domini. Começamos a produzir programas. Palavra de Eternidade, um programa ao vivo Amando o Amado, de oração e intercessão, de escuta das pessoas, as lives pelas redes de comunicação, atraindo pessoas para que elas pudessem ter uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus, que é amor incondicional. O Senhor nos deu tantos desafios, tantas graças. E para coroar este grande desafio, a abertura da nossa mais nova missão, que é a missão Santa Teresinha do Menino Jesus, que assumiu a administração do Cefas, a casa de retiro da Diocese de Santos. O Senhor nos surpreendendo, dizendo: caminhem, sejam neste mundo um sinal do amor incondicional para alívio do sofrimento pessoal e do outro. Eu tenho certeza que Deus quer mais de nós. Eu tenho certeza que não parou por aí. Eu tenho certeza que o amor incondicional é para o mundo inteiro. Uma vez me perguntaram, quando é que termina um carisma? Um carisma termina a sua missão e a sua manifestação quando aquela necessidade está suprida. E como o homem nunca deixará de ter a necessidade de ser amado incondicionalmente, eu acredito que, independente das nossas falhas, das nossas misérias, da nossa pequenez, esse carisma continuará. São 15 anos da comunidade católica Passio Domini. Sabemos que é um pouco tempo, mas também sabemos que já é uma caminhada. E nós desejamos que você celebre conosco, que você comemore com cada um de nós, que é filho desta obra, que é membro, que é da família Passio Domini. Toda a família Passio Domini diz para você: muito obrigado, e reze por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, pela poderosa intercessão de São Padre Pio, de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santa Teresa Benedita da Cruz e de Santo Afonso Maria de Ligório. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.